palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Por favor, no capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6. Para a glória do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e ao mesmo tempo justificar a ausência da Kéfera. De vez em quando, quando a gente recebe convite para pregar assim de domingo, aí, irmão José, eu não gosto de sair da congregação, eu gosto de congregar, gosto de cultuar a Deus com a congregação. E aí eu digo assim, eu não vou, mas é mesmo que eu estiver assim, eu vou com a Kéfera. Aí a Kéfera está hoje lá para checar o povo acabal, vou ministrar lá. Eu disse, pode ir, tudo, é mesmo que fosse eu. Entendeu? Nossa função está no mesmo caminho, tá bom? E também, aproveitando para ficar a ausência do Alfonso Valdo, está viajando em viagem, em serviço, o irmão Arthur também foi junto ao meu filho, não estava bem, com o Francisco, não passou muito bem, o irmão Zélia está em trabalho. Acho que são eles que estão com a ausência hoje, estamos justificando aí a presença deles. Se esqueceu de alguém, nos perdoe. Efésios capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo 10 ao versículo 12. Só quem comprou, diga glória a Deus. Só quem quer que Deus fale com você nessa noite, diga fala, Senhor. Fala, Senhor. E aí, Deus já começou a falar no nosso meio poderosamente, né? E vai continuar falando. Aleluia. Eu fico feliz. Eu não liguei para o Hugo e Júnior nem para Keiliane. Eles fizeram a leitura em Efésios 6. Então Deus está testificando que Ele está no controle da mensagem que será pregada nesta noite. Efésios 6, versículo 10 ao versículo 12, meus amados irmãos. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a espada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Preste bem atenção. A base da nossa pregação desta noite, nós estamos utilizando esse versículo para contextualizar melhor. Mas a base da nossa pregação desta noite é o versículo 12 que nós estamos lendo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a igreja, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Glória a Deus. Agora, como sempre eu peço para você, olhe para cá, não somente com os seus olhos, preste atenção nessa noite, mas com os seus ouvidos e também com o seu coração, porque é nele que vai ficar estruturado e enraizado a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, é bem verdade que nos dias que nós estamos vivendo, o inimigo tem investido grandiosamente para destruir as famílias. E você precisa saber de uma coisa
estão abalando as estruturas do casamento. É preciso orar, é preciso jejuar, mas também é preciso buscar em Deus entendimento do que é que está gerando aquela distância entre você e o seu cônjuge. É preciso buscar em Deus o que é que está gerando a frieza. É preciso buscar em Deus o que é que está gerando a indiferença, a inimizade. É preciso buscar em Deus aquilo que está fazendo separação entre você e o seu cônjuge. Porque Deus revela, Deus mostra, Deus direciona. Porque Deus, Ele não quer que os casamentos venham se acabar, venham se destruir. O agir de meu Deus é maior do que o agir do inimigo. É necessário, meus amados irmãos, igreja, ações e atitudes concretas, tanto do homem quanto da mulher, para evitar que os ataques venham gerar desgaste dentro do casamento. Não adianta orar se você não é transformado. Não adianta jejuar se você não é transformada. Não adianta estar na casa do Senhor se você não tem a direção do Espírito. Se você não tem o discernimento do Espírito, não vai adiantar. Grave bem no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Fé e direção, elas não andam na contramão, elas andam juntas. Você tem que ter fé, mas também tem que ter direção que é dada pelo Espírito. Você tem que aplicar a sua força aonde o Espírito está determinando, meus amados irmãos. Então, entenda uma coisa: nesta noite eu quero falar exatamente sobre isso, ataques do inimigo contra o casamento. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O meu casamento está bem. Glória a Deus. Aleluia. Que o sangue do Cordeiro continue sobre as nossas casas, sobre os nossos relacionamentos, preservando a estrutura e a saúde, a paz, a comunhão dentro dos nossos lares e dos nossos casamentos. Mas deixa eu dizer, mesmo que o seu casamento esteja bem, ele está sofrendo ataques, porque o inimigo, ele não para, ele não vai olhar e dizer assim: eita, mas aquele casal ali, ali são crentes, menino, ali serve a Deus. Aquele dali, eu vou deixar ele de mão. Eu vejo aquele fraquinho ali, entendeu? Porque aquele fraquinho está bem vulnerável. É verdade que o inimigo também pensa isso, mas eu quero que você saiba: não é porque você está bem, não é porque você está servindo a Deus bem, que o inimigo vai deixar de te atacar, não. O inimigo, meus amados irmãos, ele é sagaz, ele é astuto, ele está sempre mirando as armas dele contra o relacionamento. Por isso, eu quero que você preste atenção nessa noite. O versículo 3, o versículo 12. Portanto, não temos que lutar contra carne e sangue. Repita: carne e sangue. Mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as ordens espirituais da maldade. Aonde? Na região celestial. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Josué: o que é região celestial? Região celestial, meus amados irmãos, nós estamos aqui neste mundo, e aqui acima deste mundo, nas nuvens, existe uma região espiritual que é dominada por Satanás e seus anjos. É isso aí que você está ouvindo. Para mim, a oração chega lá, ela passa por essa região espiritual. E se o meu marido não estiver em comunhão com a esposa, se a esposa não estiver realmente em comunhão com o marido, a oração não passa nessa região espiritual. Nessa região espiritual só tem esferas das trevas. E aí, quando o marido que não está em comunhão com a esposa, ou a esposa que não está em comunhão com o marido, quando eles oram, aí essa oração vai subir para o céu. Mas antes de subir ao céu, tem a região celestial. Está na Bíblia. Eu não estou inventando.
Diga bem. Por isso, preste bem atenção. Principados e potestades, meus amados irmãos, não agem apenas no invisível. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. As pessoas acham que a ação do inimigo é somente no invisível. Não, ele age também no visível. Assim como Deus age no visível, por mim, através de mim, através de você, o inimigo age no visível, através das pessoas também. Não é só no invisível que ele age, não, meus amados. Aonde eles encontram espaço para agir, eles vão operar. Irmão José, e como é que eles encontram espaço? Quando eles veem que há mentira entre o casal, quando eles veem que há divisão entre o casal, quando eles olham e identificam que há falta de respeito entre o casal, quando eles olham e identificam que há falta de amor, que há falta de desobediência entre o casal, tudo isso vai alimentando esses espíritos malignos. E quanto mais eles são alimentados, mais eles se voltam contra esta família. E só o sangue pode romper nesse final, o sangue do Cordeiro. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Tem muita gente pensando que principados e potestades só atuam em manifestações sobrenaturais. Eu quero que você entenda nesta noite, não é somente em manifestações sobrenaturais que eles vão agir. A Bíblia mostra para mim, queridos e amados irmãos, que acontece uma batalha espiritual. Repita comigo, batalha espiritual. Então, isso acontece com cada crente, com cada casamento, com cada família. E essa batalha espiritual acontece no coração, acontece na mente e nos relacionamentos, nas famílias. Diante do inimigo destruir o relacionamento, ele começa a influenciar nas decisões do casal. Antes de dividir uma família, ele planta orgulho, ele planta insatisfação, ele planta comparação, ele planta conversas escondidas. Ei! Esse negócio de ter um esposo não pegar teu WhatsApp, não poder pegar o teu WhatsApp, a tua esposa não poder ver o teu WhatsApp, isso é errado. Isso é brecha para o inimigo agir na tua casa. Isso é brecha para o inimigo agir na tua vida, na tua família. Verdade. Entre homem e mulher não tem segredo. É compartilhar a senha do banco, a senha do WhatsApp, do Instagram, de tudo. Não pode ter segredo. Glória a Deus. Eita, Jesus. Porque se tiver, é uma forma de alimentar esses demônios. E aí às vezes a pessoa não sabe por que está acontecendo aquilo. Aí, é por isso que antes de orar, é preciso você ter discernimento para que através do Espírito você saiba qual é a causa, qual é a raiz do problema. Porque antes de tratar o problema, precisa ir na raiz. E só vai na raiz se tiver discernimento. Só vai na raiz se tiver direção do Espírito. Quando quer discernimento e quando quer o Espírito, diga: Deus, me enche com o teu Espírito e me dê discernimento. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. Quantos podem glorificar a Deus? Por isso, Paulo escreve, está bem na minha Bíblia, na sua Bíblia, Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra príncipes e potestades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Rapaz, eu não sabia que isso era verdade até casar. Às vezes, do nada, o inimigo, ele está ali ao derredor. Ele planta assim, na minha vida, na sua vida. Eu estou falando a realidade, não estou aqui para dizer que nós vamos mais santo que todo mundo, não. Às vezes, do nada, ele planta ali uma raiva pela esposa. Planta ali na esposa uma raiva pelo
sucumbir, meus amados irmãos, ignorando o verdadeiro motivo da batalha, que é espiritual. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta noite: os casais que aqui estão, os que vão casar, tem jovens aqui que vão casar, deixa eu dizer uma coisa para você: o motivo não é o teu esposo, o motivo não é a tua esposa, tem uma ação do inimigo por trás. Por isso, não precisa você brigar com o teu amigo, não precisa você brigar com a tua esposa, meus amados irmãos. Onde as famílias são destruídas é porque ninguém mais percebe que a ofensa está sendo alimentada. E você vai ofendendo a sua esposa, você vai ofendendo o seu esposo, e aquela ofensa vai alimentando também as trevas, e as trevas vão dominando o ambiente, até que chega o ponto do ambiente sucumbir, ruir, ser destruído. Mas não vai ser destruída a minha vida e a tua vida, a minha família e a tua família, o meu casamento e o teu casamento estão blindados por Deus. Eu vou repetir mais uma vez: o meu casamento e o teu casamento estão blindados por Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, esses casais vão sendo enfraquecidos, porque à medida que abre-se uma brecha, o inimigo vai aumentando o ego, vai aumentando o orgulho, vai, em vez de ter o perdão, passa a ter esse orgulho, deixa de ter a humildade no meio do relacionamento. E aí, queridos amados irmãos, os principados e potestades vão encontrando espaço. Por quê? Porque o casal passa a mentir, o casal passa a não mais perdoar o seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, o seu marido, vai dormir intrigado. Não pode. Eu e você, quando marido e os homens, não podemos dormir intrigados com as nossas esposas. Você, esposa, não pode dormir intrigada com o seu marido. Ele está alimentando o plano das trevas para a sua família. Aí vai agir com desobediência, aí vai querer, vai provocando inimizade, vai provocando racha na unidade, e isso vai trabalhando para enfraquecer a fé da família, a fé do casal. Isso vai tirando a paz de Deus de dentro do ambiente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: parece que eu estou falando para você de um cenário caótico, de um cenário catastrófico, mas é porque eu quero trazer para você nesta noite a realidade. Mas saiba de uma coisa, meus amados irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles livrou em si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você: os principados investem contra a família, investem contra o relacionamento, mas Jesus derrotou todos eles na cruz do Calvário, e Ele garante a minha vitória, a sua vitória, e a vitória da minha família e da sua família. Se você acredita, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Para prosseguir, isso é um estudo, eu tenho certeza que eu não vou terminar ele hoje. Nós vamos terminar na próxima oportunidade. Então, meu objetivo com esse início foi você compreender que o desentendimento, que a briga, que a inimizade, que a separação, que pode ocorrer dentro do casamento, não é simplesmente uma ação natural, porque o marido esqueceu a data do aniversário da esposa. Isso é errado, é grave, não deve acontecer. Mas às vezes, o que eu quero dizer para você é que tem uma ação do inimigo por trás para destruir as famílias. Não é porque a sua esposa às vezes errou naquilo que você pediu para ela que você deve se voltar contra ela. Tem uma ação do inimigo também por trás, preparando para romper com as bases daquela
vocês. Isso que eu estou trazendo aqui por meio de Deus nesta noite, acontece ou não acontece hoje em dia? Eu estou inventando? É história? É realidade? Que nós precisamos, meus amados irmãos, nos ater para essa realidade, para que nós não venhamos sucumbir. Entenda bem uma coisa, em Efésios 6:12, Paulo está apresentando aí para mim e para você, em Efésios 6:12, a estrutura do reino das trevas. E ouça bem, por favor, como é essa estrutura, irmão José? Principados, potestades, príncipe das trevas e ordens espirituais da maldade. É um exército do inimigo, é um exército de elite, altamente capacitado, que só tem uma missão: destruir, mas ele não vai conseguir destruir as nossas famílias em nome de Jesus. Eu quero trazer para você rapidamente o que é principado. Você precisa entender, para como, se alguém sofrer esses ataques, aí ele vai lembrar, ela vai lembrar. Principado, potestade, príncipe das trevas, ordens espirituais da maldade. Principados, meus amados irmãos, é uma palavra que significa primeiros governantes, chefes, autoridades espirituais. Se refere a seres espirituais de alta posição no reino das trevas. Eles exercem influências sobre povos, sistemas e estruturas. Principados, para você entender, ele opera no mundo, opera na esfera global, opera na esfera mundial. E eles usam a internet, usam a TV, usam a estrutura política, a economia, a educação, a mídia, a religiosidade para mudar o pensamento das pessoas. Aí eu pergunto para você: a internet hoje está fazendo isso sim ou não? A política está fazendo isso sim ou não? A educação hoje está fazendo isso sim ou não? Por causa da ação desses principados. E o que é potestade? Antes de falar o que é potestade, deixa eu dizer uma coisa para você: é o principado também que vai agir, provocando cada vez mais o aumento de falsas religiões e também de idolatria, de povos que se voltam contra Deus. E se você está em dúvida, lá em Daniel 10:13, fala disso, fala de principado. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Se eu não chegar nessa noite, em outro dia eu vou chegar lá. Potestades. A palavra potestade significa autoridades ou poderes delegados. Potestades, eles são responsáveis para executar a autoridade recebida de uma classe demoníaca. São aqueles que vão executar o que o inimigo mandou para eles fazerem. Aí agora, eu quero dizer para você: sabe como é que eles trabalham? Influenciando pessoalmente as pessoas, alimentando vícios. Infelizmente, muitos casamentos hoje em dia estão sendo destruídos por causa de vícios, pornografia, jogo de azar e outras coisas mais. Estão destruindo casamento de pessoas evangélicas. Não é lá fora não, é dentro da igreja. Quantas pessoas hoje em dia que se dizem estar dentro da igreja e são viciadas em jogos de azar? Não é normal, é uma ação do inimigo. Às vezes a pessoa está dizendo: não tem nada, eu vou jogar para você milionário, mas ali o inimigo está trabalhando eficazmente para entrar na vida daquele casal, para entrar na vida daquela pessoa. E aí eles fazem aquelas pessoas virarem escravos do pecado. Eles enfraquecem a fé das pessoas. Essas potestades trabalham de maneira direta para fazer com que a pessoa se desvie dos caminhos do Senhor. E as potestades vão influenciar sobre a cultura. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como é que está a cultura hoje no Brasil?
conseguir o objetivo dele. O cristão não. Ele ora hoje, não recebe o resultado, ele não recebe a bênção, ele já se endurece, ele já deixa os caminhos do Senhor, ele deixa a oração, ele deixa o povo de mão, deixa a esposa. Não, meus amados irmãos, é uma ação do inimigo. Eles estão trabalhando, mas eles não vão vencer. Aleluia. É por isso que eu e você necessitamos, urgentemente termos as nossas mentes transformadas segundo a renovação do entendimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós precisamos que em Cristo Jesus venha possuir a minha mente, venha possuir a sua mente, venha na sabedoria dos céus. Aleluia. Hortos espirituais da maldade. São multidões de espíritos malignos que atuam continuamente na prática do mal. Eu vou repetir: continuamente na prática do mal, sem se cansar, sem parar. Enquanto para muitos hoje, 10, 15, meia hora de oração é muito, eles não cansam, eles não param, eles estão sempre investindo. Enquanto para muitos hoje, fazer algo que agrade o esposo custa muito, eles não param, eles estão investindo. Enquanto para muitos hoje, fazer algo que agrade a esposa é um sacrifício tremendo e acabam não fazendo, eles não param, eles continuam, eles não desistem, eles estão sempre à busca do objetivo deles, que é destruir. E eles trabalham, queridos irmãos, produzindo medo. Agora que você vai entender, isso aqui age de uma forma mais dentro dos relacionamentos. Produz medo, produz insegurança, produz ódio, produz desânimo, produz cegueira, produz falta de entendimento, produz conflito, produz desobediência. Tudo através das brechas espirituais que as famílias vão cedendo para eles. E eles vão executando os seus ataques diariamente contra as famílias e contra as igrejas. Porque eles sabem que se destruir as famílias, ele destrói a igreja. E a igreja é um plano de Deus, a família é um plano de Deus. Então, queridos amados irmãos, no contexto do casamento, nós precisamos transformar as nossas ações e as nossas atitudes, porque você saiba uma coisa: pequenas ofensas e amarguras que vão gerando com o tempo, vai gerando indiferença e vai gerando divisão, vai gerando silêncio, vai gerando frieza, vai gerando dificuldade, vai gerando a vontade de desistir, de chutar o balde. Mas nesta noite tu pega o balde, tu não desiste, porque tu está entendendo que não é a relação natural, é uma ação espiritual contra a tua vida, contra a tua família. E batalha espiritual só se vence no âmbito espiritual. Você se lembra da região das potestades da maldade? Daniel ora e demorou 21 dias para receber o resultado da oração. Para onde levou o resultado? Por quê? Porque o príncipe da Pérsia travou, evitou e dificultou que o anjo fosse até o encontro de Daniel. Mas Deus deu uma ordem, e nesta noite o Senhor está dando uma ordem sobre o meu casamento, sobre o seu casamento. Todo o plano do inimigo será desfeito. É espiritual. Se você não estiver entendendo, infelizmente você não vai receber esse plano e esse agir de Deus. Mas é espiritual. O Senhor está dando ordem.
Para você sair desta noite aqui, eu quero que você entenda uma coisa, principalmente as famílias, e especificamente os casais e os futuros casais. Eu quero que você saiba de uma coisa. Agora olhe aqui para mim, por favor, olhe para mim agora, para tentar atenção. Saiba de uma coisa: o inferno tem um plano específico para destruir o meu casamento. Agora eu quero que você tenha calma, que você não se desespere, que você possa ler comigo o versículo 3. Abra a tua Bíblia, vamos ler o versículo 3 aí. O versículo 3 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Perceba bem a orientação de Paulo. Paulo diz: tomai a armadura. Paulo diz: tomai toda a armadura. Paulo está dizendo: toda parte da armadura é necessária para que vocês possam resistir ao dia mal, para que vocês possam estar de pé, para que vocês não sejam vencidos pelos ataques do inimigo. Portanto, Bigmar, prepara o hino para encerrar, por favor. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais, pois, firmes. Eu não vou entrar na armadura de Deus hoje, depois a gente vai entrar, mas eu já estou dizendo para você, eu disse para você que o inimigo tem um plano para destruir o casamento. Mas não é para você ficar todo desesperado, porque se você se revestir da armadura de Deus, ele não vai fazer isso, o plano dele não vai se concretizar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, para nós finalizarmos. O inimigo, meus amados irmãos, ele não precisa mandar uma pessoa para destruir o casamento. Ele usa o cansaço, ele usa o silêncio, e ele usa a rotina sem conexão. E através disso, os ataques dele são intensificados contra a família, contra o casamento. Me permita citar por você para a gente encerrar somente um post que eu vi no Instagram. Esse post que eu vi no Instagram se chama O Diabo, se o Diabo desse uma entrevista sobre o casamento. É esse o post. Se o Diabo desse uma entrevista sobre o casamento, ele diria isso. E ouça, por favor. O entrevistador pergunta: qual é o maior segredo para destruir o casamento? Ao diabo responde: não preciso de grandes pecados. Basta fazer com que o marido e a mulher parem de admirar um ao outro e comecem a contabilizar os erros e os defeitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você olha para o seu esposo e para a sua esposa, você só vê os erros e os defeitos dele e dela. Pare com isso hoje. Valorize os acertos do seu esposo. Valorize os acertos da sua esposa. Porque nos erros dele e dela tem uma sabedoria para fazer ele errar, para fazer ele tropeçar, para fazer ele errar, para fazer ele tropeçar. Continuando, o entrevistador pergunta: e quando eles brigam? Aí o diabo responde: o meu trabalho é convencê-lo de que o problema é sempre o outro. Isso é desde Adão e Eva. Adão disse que foi Eva, não foi ele. Eva disse que foi a serpente, não foi Eva. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Aí o inimigo, ele age para que nenhum dos dois assuma a responsabilidade. Aí o casal vai morrendo aos poucos. Se você errou contra seu esposo, peça perdão hoje. Se você errou contra sua esposa, peça perdão hoje. Porque se você não pedir perdão, você está deixando a brecha e alimentando o inferno para ele destruir a sua família. O entrevistador pergunta: o que mais funciona? O diabo responde: a pressa. Nós vivemos hoje em dia em um mundo em que as pessoas estão extremamente. Eu estou indo, eu não tenho tempo, eu vou aqui, eu vou
para o celular, para o trabalho, para o entretenimento, mas que eles nunca têm tempo para viver o amor que eles foram preparados para viver. Deixam de ser amigos, deixam de ser companheiros, deixam de ser eternos namorados e passam a viver em pé de guerra e não sabem qual é a raiz do problema que está originando tudo aquilo ali. Aí o entrevistador pergunta: qual é a sua maior vitória? Aí o diabo responde: quando eles deixam de servir e passam a exigir demais do outro. Tem acontecido isso hoje nos casamentos? Tem. O casamento deixa de ser uma entrega e vira uma disputa por direito. A pessoa não passa mais a ver o cônjuge, passa a ver o inimigo, passa a ver alguém que está disputando ferozmente com ele. Aí, para finalizar, o entrevistador diz assim: e quando você percebe que perdeu? Quando, apesar das feridas, das mágoas, eles escolhem se perdoar, recomeçar e viver o amor que Deus tem preparado para eles. Não existe arma que eu tenha mais do que corações dispostos a permanecer fiéis a Deus, porque Deus continua sustentando o casamento. Você entendeu a mensagem do Senhor esta noite? Se é verdade, diga glória a Deus. No próxima mensagem, na continuidade desse estudo, eu vou falar o que é, o que são os ataques espirituais. E aí na próxima você vai entender como é que esses ataques acontecem de forma mais individual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só quero que você entenda uma coisa: a batalha espiritual ela é real. O inimigo está planejando destruir as famílias, mas nesta noite você vai sair revestido